Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Você está bem? Diga para a pessoa que está aí do seu lado. Você veio na hora certa, no lugar certo, encontrou com as pessoas certas. Então só prepara e recebe. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, queridos, estamos num domingo especial. Nós temos raros quintos domingos do mês. E você sabe que nós temos uma programação tradicional, né, da igreja. Ela não é imexível, mas ela é a nossa programação ordinária. O primeiro domingo a gente tem um culto de fundamentos, onde a gente coloca a base daquilo que a gente vai tratar, ou trata sobre os valores do nosso ministério. Eu costumo dizer que é um culto dos mestres, onde nós vamos encontrar uma base para prosseguir com aquilo que Deus está comunicando à igreja. Segundo domingo nós temos a ceia e temos a nossa comunhão de bens, a nossa oferta alçada. É um dia de celebração, onde a família se reúne para comemorar a aliança que nós temos. No terceiro domingo do mês, nós temos o nosso culto de missões, que eu digo que é o culto do filho maduro, onde ele vem para distribuir as tarefas da casa, amém? Eu sempre costumo dizer que o filho mais imaturo, ele não gosta muito do culto de missões, porque o culto de missões é quando o pai chega e diz: olha, temos essas tarefas para fazer, e de pregar a toda criatura, discipular. Então é um culto que fala sobre uma distribuição de tarefas do reino. E temos o último culto do mês, que a gente chama do culto da família, onde apresentamos bebês, onde normalmente também tratamos sobre aspectos da vida mais cotidiana. E, vez por outra, aparece o quinto domingo. E esse domingo a gente sempre dedica a algo especial. Muitas vezes é o batismo, muitas vezes são programações especiais. E aprove ao Senhor que esse fosse o quinto domingo, onde a gente vai falar da comunhão. A gente vai falar da importância do discipular na nossa vida, de ser discipulado e de discipular pessoas, amém? Nós temos na nossa igreja grupos de discipulado. Se você chegou um pouquinho atrasado, na abertura do culto, toda abertura do culto, durante todo o mês de setembro, nós vamos estar explicando um pouco sobre o que é o grupo discipulado, para que a gente possa distribuir o conhecimento e a visão. E vamos estar também apresentando os nossos líderes no final do culto, para que você saiba onde você possa se encaixar. Mas mais importante que isso, é que você entenda o motivo e a visão que há no grupo de discipulado. Por que existe o grupo discipulado nas casas? Por que é tão importante em nossa igreja a visão do discipulado, né? E a gente entende que nós moramos num bairro onde a gente se locomove com uma certa dificuldade, né? Nós não moramos... Eu ontem estava falando para os jovens casados que o São Paulo e Rio de Janeiro são as duas cidades mais populosas do Brasil. Então é óbvio que a gente não tem a vida que as pessoas têm na maioria das outras cidades, onde o carro para você atravessar a rua. Aqui, se o carro parar, o carro de trás atravessa o carro da frente, porque a gente não consegue mais ter essa dinâmica. Então nós gastamos horas da nossa vida em translado. Alguém que mora em Campo Grande, trabalha no centro da cidade, consome horas de vida, né? A minha filha, ela estuda em Botafogo. Ela gasta quase 3 horas para chegar à faculdade, 3 horas para voltar. 6 horas de vida, multiplicado por 5, dão 30 horas para ela só se locomover. Então é óbvio que não é a mesma coisa de alguém que vai a pé para a igreja, que vai a pé para a escola, etc. Mas ainda assim, entendendo, nós temos a terça-feira um grupo caseiro. Por quê? O grupo caseiro você pode ir de bermuda, chinelo, chegar direto do trabalho. Não é o mesmo ritual que você faz para vir à igreja. Então é uma coisa mais confortável, mais informal, para que você, perto da sua casa, não é? Né? Nós aqui estamos no centro de Campo Grande, então a gente não está perto de ninguém. Todo mundo vem até aqui, tá certo? Mas o discipulado não, ele vai ser no seu subbairro. E se no seu subbairro não tem ainda, começa a orar para alguém abrir uma casa lá.
Amém? Porque a gente quer estar em todos os subbairros de Campo Grande. Já estamos levantando líderes, está faltando só a sua casa. Amém? Então, essa é a visão que a gente tem de ordem prática do grupo discipulado. Mas eu quero apresentar para você, como pastor da igreja, a origem disso tudo, a causa disso tudo, para que você fique bem localizado e que você propague essa visão. Você que está aqui assistindo, você vai receber para você, mas já vai depositar para passar adiante, porque a visão ela precisa ser transvisionada, ela precisa entrar no seu coração e passar para outras pessoas, para que a gente em unidade promova o crescimento e o avanço do reino. Amém até aqui? Você ficou assim meio tonto, eu acho que eu engatei a primeira e fui, pegou tudo. Posso seguir? Amém. Não respondeu com muita firmeza não, mas eu vou falar assim mesmo. Então, eu quero passar para você a visão que essa igreja local tem da formação de uma igreja. Amém? O que é uma igreja? O que significa uma igreja do ponto de vista da visão local da gente? Então, óbvio que igreja, você já sabe, é o ajuntamento dos santos, é a eclesia. Então, tudo isso você já aprendeu aqui de forma mais subjetiva. Mas, vamos para a vida como ela é na prática, entender o que nós enxergamos aqui. A gente entende que a igreja ela é formada de várias unções. Nós não podemos ter uma igreja somente com unção pastoral. Amém? A unção pastoral é aquela unção que casa com a igreja. O pastor, né, ele é o casado com a igreja. Então ele é aquele que ele é mais preso ao local, ele é mais preso às pessoas, porque ele tem esse casamento. Porém, uma igreja, para se tornar madura, ela precisa alcançar os 5 dons. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus distribuiu os dons para quê? Para a edificação da igreja. Então não se constrói uma igreja somente com a unção pastoral. Ela pode ser um pouco mais destacada, principalmente o pastor que preside. Mas essa unção não é única e suficiente por muito tempo na igreja. Ela pode ser no início, porque logo no início o pastor ele exerce um pouco da função apostólica. Ele toca em todos os lados, ele toca um pouco em evangelismo, ele toca um pouco no ensino, ele toca um pouco na profecia, porque é o que temos. Às vezes canta, né? Às vezes toca, às vezes faz tudo. O pastor ora, ele cai, ele se cobre, ele resolve tudo. Porque é o que temos. Mas isso não é o plano de Deus. O seu filho, quando era pequeno, você dava mamadeira no colo. Ele fez 18 anos, eu creio que você não ponha mais ele no colo nem dê mamadeira, porque você tem expectativa que ele cresça, se desenvolva e ande, e chegue a uma maturidade. Assim é a igreja. A igreja ela pode começar todo mundo jogando nas 11, mas isso não é o ideal. Esse não é a maturidade. Então, a Bíblia vai dizer que, e você pode abrir lá comigo, em Efésios 4, um texto conhecido. Se você já lembra de cabeça como Josias, você não precisa abrir. Mas se você é um mero mortal como eu, abre aí comigo, amém? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, e ele está falando de Jesus Cristo, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então esses dons, eles foram distribuídos para a edificação da igreja. Mas Deus chamou dessa maneira, Ele deu esses formatos, esses títulos. O que é isso, pastor? É só título? Não, querido. E às vezes é muito comum algumas frases gospels, né, de gabinete. Uma frase gospel conhecida é quando a pessoa senta na tua frente, você sabe que ela tem um chamado ministerial, você pergunta para ela o que ela tem no coração e ela diz: pastor, eu estou aqui para servir. O que o senhor precisar. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa. Se você não sabe lavar banheiro, eu não vou te pedir para lavar banheiro. Se você não sabe fazer comida, eu não quero comer a sua comida. Amém? Eu quero saber o que tem no seu coração, para que eu coloque você no lugar adequado. E aí, é muito comum as pessoas dizerem isso, porque numa igreja, quando ela está começando, realmente não dá para escolher serviço. Não é o de bom brio que se escolha serviço. E nós temos pessoas com chamado para fazer o que precisa, e glória a Deus por todas essas pessoas. Mas quando você chega num ponto um pouco mais maduro, não é que você vai fazer o que você quer, mas dizer o que tem no seu coração aponta para o pastor qual o caminho que você segue.
Então é muito comum as pessoas dizerem, olha, eu acho que eu tenho me chamado para essa área, ou para outra coisa, e a gente vai trabalhar sobre isso, ok? Então isso não é problema. Óbvio que tem as estações da igreja, e eu não posso ter alguém que diga, eu só faço isso. Uma vez eu atendi uma pessoa que disse que ela tinha certeza que ela tinha chamado pastoral. E aí eu falei, que bom, você serve em algum lugar na igreja? Não, pastor, não aguento ficar muito tempo em pé. Aí eu falei, então, veja bem, a gente não prega sentado. Qual é o problema? Não, eu estou acima do peso. Eu falei, então emagrece e volta. O que eu vou fazer com o pastor que não pode ficar em pé, gente? Então, assim, convenhamos que a vida precisa ser mais prática, né? Então, voltando para cá, você é um pouco assustado com a praticidade do seu pastor, mas a gente precisa entender que a gente tem que ter as ferramentas, o chamado. Então, nós precisamos do apóstolo, nós precisamos do pastor, nós precisamos do profeta, precisamos do evangelista, precisamos do mestre. Eles são fundamentais. E, além disso, nós precisamos do ministério de socorros. Ele é fundamental para a igreja. Na nossa igreja, a gente entende... Coloca o slide aqui, por favor. Nós entendemos algumas coisas que é o que rege essa igreja local. As pessoas que já vieram em reunião de trabalhadores, de liderança, conhecem bem isso. Isso é a base do nosso organograma de toda a igreja. Mas o que é importante você entender? Na velha aliança, existiam essas 3 unções para lidar com o povo. Primeiramente, Deus chamou os profetas. Ele chamou aqueles que iam se comunicar com o povo. Lembra que Adão se separou de Deus? Então ele precisava de alguém para se comunicar com o povo, para ser a boca dele nessa terra. Então ele chama primeiro, levanta pessoas, não necessariamente do ofício do profeta, como a gente diz hoje, mas o profeta na velha aliança seria aquele que falaria por Deus. Deus falava com ele e ele levava para o povo. Não falava direto igual fala com você. Ou aparecia um anjo, ou aparecia uma sarça, ou aparecia um profeta. Não falava direto igual você fala, não. Então, precisava levantar esse que trazia de Deus para os homens. Ele trazia a palavra, ele trazia a direção de Deus, ele trazia a visão. Esse era o profeta. Depois disso, Deus precisou dar a esse povo uma condução. E ele começou a levantar os sacerdotes. Quais eram os sacerdotes? Eram aqueles que iam comunicar do povo para Deus. Eram aqueles que iam cuidar do povo e do templo. Porque necessariamente a característica do profeta não é muito de cuidar do povo. O profeta é aquele que normalmente se isola um pouco para receber de Deus. Ele é o enviado especial de Deus. Aquele que aparece no Jornal Nacional, que só fala de Nova York, só fala daqui, esse é o profeta. Ele só fala daquele lugar, ele recebe daquele lugar, ele traz a mensagem para a gente. O sacerdote, ele já tem a função de cuidar do povo. Então ele cuida do povo e ele cuida do templo. Porque Deus levanta os levitas para cuidar do templo. Então, arrumar cadeiras, limpar ar-condicionado, lavar banheiro é sacerdócio. Porque você está cuidando do templo. Nós até colocamos um anúncio esses dias, e eu fiquei até questionando um pouco, mas não quis parecer ingratidão. Nós colocamos um anúncio sobre o dia do voluntário. Mas deixa eu dizer uma coisa, querida, a gente só colocou por respeito, porque você aqui não é voluntário. Diga aí, vou falar de novo. Vou explicar para você. Você aqui não é voluntário. Porque voluntário faz se quiser. Você aqui tem um patrão que se chama Jesus Cristo, e é melhor que tu obedeça. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém, querido? É assim que funciona, porque às vezes a gente quer falar de democracia, mas na igreja não tem democracia. Amém? Na igreja é teocracia. Amém? Graças a Deus nós vivemos numa democracia lá fora, mas na igreja é teocracia. Deus manda, a gente obedece. Amém? Então funciona desse jeito. E o voluntário vai quando quer. E aqui, se você for servir na igreja e vier quando quer, você não vem mais. Amém? Por quê? Porque a gente não está brincando aqui. A gente está servindo ao Senhor. E se o seu líder decepcionar você, deixa ele resolver com o patrão. Fica tranquilo. Ah, não venho mais que meu líder foi grosso. Vai perder você.
Porque você não é voluntário, você não vem estar confortável. É assim que funciona na igreja. A gente serve ao Senhor, porque se você servir aos homens, você vai se decepcionar. Provavelmente comigo. Amém, querido? Fica tranquilo, ninguém aqui me serve. Quem serve aqui é o Senhor. Ninguém aqui, vou dar uma ajuda na igreja. Vai não, querido, sai disso que é problema para você. Ajudar Deus é uma complicação, porque você ajuda o necessitado. Amém? Deus você obedece. E só. Pastor, mas e aquela... O senhor não tem um versículo romântico? Não, não tenho não. Deus te obedece se tu tiver juízo, ou se você não quiser um juízo. Amém, querido? Por quê? Porque eu sou grato a Ele. Ele já fez, Ele já me pagou. Eu não vou receber se eu fizer. Ele já entregou Jesus por mim. E eu vou fazer e não consigo quitar. Mas Ele também te chamou para ser filho. E isso não tem preço. Amém? Então o que você faz? Você trabalha na empresa do seu pai. Você cuida dos negócios do seu pai. Às vezes a pessoa dona de casa tem profissão? Tenho. Cuido dos negócios do meu pai. Ainda sai de rico da história. A minha esposa fala isso porque ela cansou de explicar que ela era diretora de uma escola bíblica. E aí ela fazia direito, e toda vez que ela encontrava, ela foi advogada há muitos anos, toda vez que ela encontrava com o amigo de trabalho da época dela, eles não conseguiam entender como é que alguém larga, né, uma profissão de tantos anos para o ministério. Ela cansou de explicar. Aí ela passou a dizer: o que você faz agora? Eu cuido de negócio do meu pai. E aí a pessoa fica feliz. Primeiro porque ela vai descobrir o seguinte: seu pai é rico. Eu acho que você tinha que se empolgar mais. Seu pai é muito rico. Amém? E ele tem muitos negócios. E ele confia a você alguns deles. Então, isso é sacerdócio. Amém? Sacerdócio não é só quem sobe aqui em cima. Não é só quem tem cargos de liderança, não. Todos que cuidam do povo ou do templo estão no sacerdócio. Não são voluntários somente, obreiros. Não, você é sacerdote. Tá bom? Isso não é soberba não, é responsabilidade pelo ofício. Tá bom? E o outro que tem? Depois que tinha o profeta, sacerdote cuidava do povo, mas o povo ia ser guiado por Deus, e o povo não conseguia entender isso, eles pediram um rei. E aí Deus começou a ungir reis. Para quê? Para governo. E o que é o governo? É tanto a parte administrativa quanto a parte do confronto. Porque os reis iam para a guerra. Os reis vão para a guerra. Os reis vão combater, vão defender, vão proteger. Outro dia eu vi uma postagem no Instagram e tinha um desenho de Jesus bravo, com a cara que estava gritando, dando um tapa assim no púlpito. E a pessoa que colocou, deve provavelmente ser de uma igreja mais tradicional, estava criticando o pentecostal, que não sei quem diz que a gente grita, não sei porquê. E aí, né Josias? E aí, a pessoa botou assim: você consegue imaginar Jesus gritando? Eu falei: claro que sim. Como é que está escrito lá? Raça de víboras. Não, Jesus fala assim: raça de víboras. Não, querido. Jesus estava bravo. Jesus estava indignado. Não, Jesus virou a mesa no templo em câmera lenta, dançando. Não, estava com raiva. Porque pintaram pra gente um Jesus louro, que não tem como ele ter sido louro, de olho azul, nariz fino e cabecinha de lado. Querido, isso não é Jesus não, isso deve ser outro. Jesus era criado num lugar quente, andava no deserto, devia ter a pele grossa, não tinha shampoo e condicionador na época, cabelo não era liso, com certeza. Não tinha como ele ter olho azul, porque ele era filho do Espírito Santo, mas Maria era fiel. Amém? Não tinha como ele vir com o olho azul, nariz fino, e ele não andava com a cabecinha de lado. Com certeza. Porque Jesus era firme, amoroso com o perdido, mas forte com o religioso. Então, essa visão romantizada de um Jesus fraco, não, querido, esquece esse negócio. Jesus era manso. E se você não entender o que é manso, você vai perder muita coisa na sua vida, principalmente os homens. Porque, querido, quem é manso é o cavalo alazão, lá grandão. Pangaré não é manso não, é fraco. Fraqueza não é mansidão não. Mansidão é força controlada, força contida. Você não olha para um pangaré lá
perebento e diz, tão mansinho. Não, você diz, ih, coitado, pangaré. Não é assim? Agora, quando você vê lá aquele cavalo lá, grandão, aquele, né, geralmente aquele preto bonitão, aí você fala, cara, dá para montar? Dá, ele é domesticado, ele é manso. Você sabe que tem força, mas ele controla. Então Jesus era manso, não era fraco não. Jesus era manso, ele sabia a força que tinha, mas ele controlava. Tanto que os filhos do trovão dizem lá, manda fogo do céu. Ele, calma, irmão, eu posso fazer, mas não é para fazer assim não. Moisés era manso por quê? Porque matou o egípcio no braço, descobriu que era forte e se controlou. Mansidão é força controlada. Então vamos parar com esse negócio de Jesus pobrezinho nasceu em Belém. Amém? Que não, nunca foi pobre, nunca foi fraco, nunca foi covarde. Amém? Então os reis, eles recebiam essa unção de condução. Eles iam para combate, Davi ia para a guerra. Então essas unções, eles conduziram o povo no Velho Testamento. Quando vem a nova aliança, essas unções, elas são distribuídas. Elas vão para várias áreas. Então nós vamos ver, por exemplo, esse povo aqui do combate, a gente vai ver em Paulo. Paulo era bravo, querido. Fica de bobeira perto de Paulo. Paulo não tinha muita história, porque alguém que fala a frase assim, eu nada tenho por precioso, contanto que eu cumpra a minha carreira, vou explicar. Ele atropela e passa por cima para resolver o que tem que fazer. Sabe aquela pessoa assim, o que tem que fazer, pastor? O que tem que fazer? Fala aí que eu vou. Ele não quer saber muito não. Porque, entenda, nada tenho por precioso. A gente aprende daqui que na Bíblia quando fala tudo é, e nada é o quê? Então nada inclui você. Tá certo? Eu nada tenho por precioso. Você não é precioso para mim se eu tenho que cumprir minha carreira. É o chamado de Paulo. É um chamado de apóstolo. Ele tem que avançar. Então é natural que ele tenha essa característica. Agora a gente vai ver o sacerdócio, o chamado pastoral, o chamado de cuidar. Porque pastor cuida do templo e do povo. Esse pastor só está preocupado em obra. Querido, eu queria não pensar nisso. Faz o seu diploma de engenheiro, me tira esse negócio, pelo amor de Deus. Mas eu tenho que pensar. Porque quando eu saio daqui, ali fora vão estar esperando vários líderes. Eles vão fingir que estão com saudade de mim e vão falar assim, pastor, e aquela sala que o senhor falou? Pastor, um TI está pequeno. Pastor, eu preciso do auditório. Pastor, a cantina, o fogão não está bom. Eles vão fazer aquela sala, vão perguntar como é que eu estou, às vezes estão até presentes. Mas no final eles vão fazer uma demanda. Porque pastor cuida do templo. Então, o sacerdócio cuida de pessoas e cuida do templo. É só pastor? Não! Todos os apacentadores, líderes de discipulado, líderes de coordenação, eles são apacentadores, eles cuidam de pessoas. E todo o nosso ministério de socorros, comunicação, diaconato, eles cuidam do templo, sacerdócio. E aqui a gente tem o corpo ministerial, profetas, mestres. Por quê? Não é só o profeta no ofício do profeta, porque o mestre, ele vem na palavra e entrega para você. Ele recebe revelação da palavra. Pensa você que mestre não tem dom de revelação? Claro que tem, querido. Ele lê o texto que você leu lá 300 vezes, não entendeu nada, e ele pega para você e te entrega mastigado. Mostra uma coisa que você nunca viu, isso é dom de revelação. Foi o Espírito Santo que conduziu ele. Então eu tenho os mestres, os profetas e também pastores, sacerdotes, evangelistas. Então aqui eu vou ter meu corpo ministerial. Ministerial de púlpito, ministerial de evangelismo. Aqueles que falam em nome de Deus. Amém até aqui? Então hoje qual é o nosso foco? O nosso foco vai para cá hoje. Esse aqui no outro dia, esse aqui no outro dia. E o nosso foco está aqui. Por quê? Porque o sacerdócio é o cuidado com o povo e o cuidado com o templo. E é sobre esse cuidado com o povo que a gente vai falar um pouco hoje. Então lá em 1 Coríntios 12, vai dizer assim, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
Às vezes você pode pensar assim, não, o importante são as vidas. Essa frase também é gospel. Importante são as vidas. Porque se você não cuida de vidas, você cuida de máquinas, você não está no lugar certo. Não, querido. Se não tiver as máquinas lá com alguém cuidando, essa voz aqui não chega até você. Não tem ministério de música, não tem transmissão no YouTube. Você sabe quantas pessoas são alcançadas por causa do ministério do povo que está ali no estúdio trabalhando agora, enquanto você está assistindo o culto? E eles não se importam com vida? Se eles não se importassem com vida, eles estavam no computador ganhando dinheiro lá fora, né? Videogame lá, disputando para ganhar dinheiro. Não, eles estão aqui trabalhando. Por quê? Porque eles querem alcançar a vida. Talvez eles não sejam tão relacionais ou comunicativos. Técnicos geralmente não são tantos. Mas ainda assim, no evangelho acontece. Porque você vai lá na reunião do ministério, vem o líder do TI, ele prega. E você não vai conhecer líder de TI em outro lugar que fale, mas no ministério fala. Porque é ungido como qualquer um outro dentro do corpo de Cristo. Então, esse sacerdócio cuida do templo, cuida das coisas, precisa cuidar das coisas. Esse negócio de importante, a vida, é mais importante a vida. Não, a gente nunca vai priorizar as coisas acima das vidas. Mas se eu não tiver as coisas, eu não alcanço vidas. Se não tiver alguém para fazer obra, se não tiver alguém para limpar a cadeira, arrumar a cadeira, comprar a cadeira, negociar a cadeira, você não senta para assistir. Porque tem todo um processo aí. Essa cadeira aí que você está sentado foi quase 3 meses para resolver. Você já reparou que o assento dela é diferente da maioria das cadeiras que você senta? Porque a criatura que cuidou disso entendia de colchão e mudou a espuma da cadeira. Para quê? Para você assistir o culto todo mais confortável. Você senta numa cadeira, mas com assento de poltrona. Porque a gente está voltado para as vidas. A gente quer que você esteja bem. Mas isso são coisas para a vida. Então, na vida ministerial em Deus, todo mundo trabalha para as vidas. Quem lava o banheiro, o vaso, para você sentar lá limpinho, está cuidando da sua vida. Amém? Então, isso é sacerdócio. Mas tem um sacerdócio específico para cuidar do povo. Então, a gente vai ter essa variedade de dons e chamamentos. E a gente quer falar hoje sobre o apacentamento. Então, eu quero só que você entenda uma coisa. Nem todo apacentador é pastor. Amém, querido? Apacentamento é um dom que, somado a outros aspectos, vai fazer com que a gente possa somar ao chamado pastoral. Mas nem todo apacentador precisa ser um pastor. E por que é importante você entender isso? Porque eu atendo muita gente sofrendo, porque ele gosta de gente, cuida de gente, todo mundo diz para ele que ele é pastor. Só que aí ele descobre que 50% do tempo dele vai ser lidando com conta, vai ser lidando com advocacia, vai ser lidando com engenharia. Porque ele gosta de gente, mas ele vai para um gabinete e vai ter que assinar cheque. Ele vai ter que ler planilha para saber se a conta do mês fecha. E essa pessoa fica infeliz, aí vai para o outro extremo. Eu não sou chamado por nada. Não, você é um apacentador e já é suficiente. Volta para mim o slide, por favor. Entenda o seguinte: apacentamento está aqui, administrativo está aqui, e a capacidade de ensinar ou pregar está aqui. Se você não precisa tocar nos 3, se você só toca aqui no apacentamento, já é um apacentador e já é suficiente. E está tudo bem. Você pode ser o evangelista ali e está tudo bem. Porque o evangelista normalmente não apacenta. Ele chama e entrega para o apacentador. Temos evangelistas aqui, você ama pregar a palavra, mas tu não quer acompanhar aquela pessoa pro resto da vida, não. Tu só quer tirar ela lá do inferno, salvou e entregar para alguém. Tá joia, glória a Deus pela ambulância que leva para o hospital. Mas chega lá no hospital, o motorista da ambulância não cuida, quem vai cuidar é o enfermeiro. E tá tudo bem, nós somos um corpo. Esse apacentador, ele precisa ser valorizado independente de ser pastor. Os líderes discipulados dessa igreja apacentam, independente de ser pastores. Eles cuidam do dia a dia.
eles cuidam do tempo de todo, do convívio geral. Ah, mas eu estou num grupo discipulado e o meu líder lá, ele não prega igual os ministros da igreja. E daí? Mas o ministro da igreja vai atender o telefone na segunda-feira com a tua dor de dente? Vai não, querido. Tem que ser alguém de perto, alguém como você. E o Zé falou uma coisa maravilhosa aqui de manhã. Se o teu líder não é suficiente para você, é porque você tem condição de ajudar ele a crescer, a ser melhor. Você é a chave que falta. Amém? Você é a peça que falta no ministério dele. Porque é assim, Deus me enviou pessoas que são completamente diferentes de mim para completar o meu chamado. Amém? Você sabe que no dia que tu quer ouvir um negócio mais sério, tu me procura. Mas no dia que tu quer ouvir um negócio mais manso, tu procura Josias. Tu não me procura. No dia que tu fala, não, hoje eu não tenho condição de passar pelo pastor, não. Mas aí, às vezes, a mulher traz aqui na frente, né? Vem a mulher e o marido. Aí eu falo, o que vocês querem? Não, eu quero um gabinete, mas eu quero com o Senhor. Porque ele tem que ouvir do Senhor. Eu sou o pai, assim, agora é contigo. Então tá tudo bem, mas Deus completou, porque nem todo dia é dia de você ser treinado, nem todo dia é dia de você confrontar. E queridos, eu tô falando assim, mas quem fez gabinete comigo sabe que eu não vou todo dia, eu não vou trazer dano para a pessoa. Eu estou falando que na maioria das vezes eu estou treinando. Os ministros, eles são treinados, eles não são diretamente o tempo todo apacentados, só quando precisam. Mas treinamento é diferente de apacentar, tá bom? E provavelmente eu vou te perguntar isso 3 vezes. Igual Jesus. Você quer ser treinado ou apacentado? 3 vezes que eu pergunto. Aí quando a pessoa fala, eu quero ser treinado, aí ele, veja bem. Aí a gente vai para o treinamento. Mas aqui eu sou pastor, eu apacento. Você não vai fazer gabinete comigo para ser treinado, você vai ser apacentado. Tá bom? Eu só estou brincando com o contexto que você vê temperamentos diferentes que completam você. Então a gente está falando desse apacentamento. Todo mundo que apacenta é pastor? Não, pode ser um apacentador. Os líderes discipulados são chamados por serem apacentadores. Alguns deles são pastores. Como que eu sei que eles vão ser pastores? Eles vão tocar em uma segunda coisa. Ele é um apacentador que toca num segundo chamado. Ele é um apacentador que administra, ou ele é um apacentador que prega e que ensina. Então, além de apacentador, ele tem chamado de púlpito. Além de apacentador, ele tem chamado de diretoria, de governo. Quando eu tenho 2 somados, eu já tenho um pastor auxiliar. Ele já toma conta de uma igreja? Não toma. Porque o que preside precisa tocar nos 3. Porque a igreja precisa ter apacentamento, governo e direção e visão. Então o que preside tem que tocar nos 3. Ele não é melhor em tudo não, mas ele precisa tocar, ele precisa ter noção de administração. Ele precisa, por isso que é presidir. É um dom, presidir é um dom. Apacentar também é um dom. Para presidir, o pastor precisa tocar nos 3. Então, aqui na igreja você tem um pastor que preside, que sou eu, e tem vários auxiliares. Todos os auxiliares tocam em 2, pelo menos. Eles precisam tocar em 2. Ou ele apacenta e prega, ou ele apacenta e administra, ou ele vai ter que apacentar, tá? Ele apacenta e faz outra coisa. Mas ele precisa apacentar, é do chamado pastoral. Mas ele vai ser um auxiliar. E se ele tocar nos 3? Ou ele vai para colar direto, ou ele vai para uma outra, provavelmente tomar conta de presidir outra igreja. Porque quando ele toca nos 3, ou ele vai para a direção da igreja local, como já acontece hoje, tanto Tiago quanto Josias estão sendo preparados para tocar nos 3. Mas necessariamente eles vão presidir fora? Se Deus mandar, eles vão estar prontos. E se Deus não mandar, eles estão me auxiliando diretamente. Mas o que preside, porque hoje eles presidem comigo, ele precisa tocar nos 3, mas o outro só em 2. E é ótimo, porque se ele já apacenta e prega, tá bom, ele não precisa nem pisar na diretoria. E tá tudo bem. Mas você está entendendo que a gente tem 3 camadas? Só o apacentador, o auxiliar e o que preside. Um é melhor que o outro? Não, é chamado.
É o que Deus chamou. Ai do pastor que preside que não tem os auxiliares. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente entender a dinâmica da igreja local. Por quê? Porque nós temos o que preside, nós temos os que auxiliam e nós temos os que apacentam. E hoje a gente quer falar sobre eles. Esses que são os líderes de discipulado, esses que são os líderes de faixa etária do DI, a liderança dos adolescentes, a liderança dos jovens, a liderança dos solteiros, dos casados, dos 60 a mais. Eles apacentam. Alguns coincidem com o cargo de pastor, mas eles foram chamados para apacentar. E já é o suficiente. Já é importante, porque é o contato do dia a dia. Amém até aqui? E aí a gente vai falar dos discipulados. Mateus 28, 19 vai dizer: ide, portanto, e fazei discípulos. Querido, só o ide não é suficiente. Eu preciso ir, mas depois eu preciso tornar essa pessoa um discípulo. Por isso o discipulado. Entenda, nós temos grupos de comunhão. Hoje parece reunião de trabalho, né? É porque você precisa receber a visão para a gente tocar o mês, amém? Então, nós temos os grupos de comunhão. O que são grupos de comunhão? Grupos que se reúnem nas casas, em alguma casa, né? Com exceção dos jovens que se reúnem aqui na igreja, mas são grupos que se reúnem nas casas. Grupos de comunhão pode ser discipulado, que é para quem? Para o membro da igreja. Ele vai ser discipulado, acompanhado. Por que é fechado, pastor? Porque você precisa ter intimidade nesse lugar. Esse lugar tem que ser um lugar que você possa levar a sua causa de oração. Então não pode ter todo dia um visitante que você não sabe de onde veio, porque você tem que se sentir num lugar protegido. E o outro que a gente chama é grupos de crescimento. O que é grupo de crescimento? É quando uma casa é aberta em algum lugar onde não tenha a igreja Verbo da Vida perto, ou não tenha um discipulado, e essa casa recebe visitantes. E aí é um grupo de evangelismo. Foi assim que começou em Itaguaí, e assim a gente está provavelmente para começar na Barra da Tijuca com um grupo. Porque é um lugar que as pessoas estão clamando pela palavra da fé, não tem o Verbo da Vida lá, e a gente vai começar um trabalho aberto. Mas o discipulado ele é fechado, porque ele é para fazer discípulo, ele é para acompanhamento. Amém? Então a gente trabalha dessa forma para quê? Para atender você. E para que a gente entenda melhor isso, eu quero que você abra lá comigo em Êxodo 18. Glória a Deus. Você não veio numa reunião de trabalhadores hoje. Você veio receber a visão da sua igreja, para que você possa desfrutar ao máximo daquilo que existe nesse lugar, amém? Por quê? Porque se você não for orientado, você vai se decepcionar. Hoje nós temos cadastrado, a partir de 12 anos, se eu não me engano, são 1.700 pessoas. Tirando esses até 14 anos, ou adolescente, a gente vai estar em torno de 1.600 pessoas cadastradas. Você só vai ver elas juntas na Festa das Nações. Outro dia você não vê não, vai vir um grupo aqui, outro grupo ali, cada um num dia, no horário, mas eles estão cadastrados aqui, de alguma maneira ligados. Alguns às vezes estão desgarrados, a gente tem que buscar, mas esses nomes estão sobre a nossa responsabilidade. Como que uma pessoa ou um corpo de 9 pastores vai conseguir cuidar de 1.600 pessoas? Consegue não, querido, não tem como, vai fazer mal feito. Então, lá em Êxodo, no capítulo 18, você alcançou lá? Lá no versículo 13, vai dizer sobre Jetro. Jetro é o sogro de Moisés, ele vai visitar Moisés. E diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava de pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Isso é mais ou menos o que acontece com a lista de pessoas que eu preciso atender. A sensação que eu tenho é que as pessoas estão em pé de manhã ao pôr do sol, porque eu já não consigo a demanda. Então a gente não consegue, a gente é ser humano, tem outras coisas fazendo. Então, o que ele vai fazer aqui no 14? Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que faz ao povo. Ele não está falando só Moisés. Para que te assenta só, por que te assenta só, e todo o povo está de pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol?
Respondeu Moisés ao sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerá tanto tu como esse povo que está contigo. Você tem acompanhado as pesquisas do número de pastores com burnout, do número de pastores com depressão, do número de pastores que abandonam o ministério, ou até que adultera, porque fraqueza emocional causa adultério? O que é isso? Alguém que não teve conselho direto, e ele acha que ele é o pão. Querido, eu não posso ser seu pão, eu só posso ser a sua bandeja. O pão é Jesus Cristo. Amém? Qualquer expectativa sobre o ser humano vai ser falha. Você precisa estar aqui por Jesus. Se você está aqui por causa do pastor Cláudio, por causa do pastor Josias, por causa da Marcela, você está equivocado. Você precisa estar aqui porque você reconheceu Jesus na nossa vida. Amém? Porque a gente não vai suprir você. Nós somos somente uma bandeja para servir o pão a você, ou apacentando aqui de cima, porque hoje eu estou te apacentando. Não estou trazendo nenhuma revelação profunda. Você não vai sair daqui, ou culto de mover, não. Hoje é apacentamento. Eu estou dizendo para você como é que come a comida que está na mesa. Isso é apacentar. Apacenta de púlpito, apacenta no gabinete, apacenta na pregação. Quantas vezes você veio no culto com uma dúvida, achou que tinha que marcar um gabinete, no próprio culto você foi respondido? Não é assim que acontece? Deus fez o culto só para você. Apacentamento, a unção pastoral faz isso. Amém? E aí ele diz: ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei. 19: e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhe os estatutos e as leis, faz-lhe sobre o caminho que deve andar, faz-lhe saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Ou seja, não é só o verbo da vida que pensa que você tem que resolver as coisas com Deus. Você aqui não entra numa fila para ser ungido, você não entra numa fila para receber do sacerdote, não. A gente até ajuda você, a gente ora junto. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Você tem acesso direto. O que nós vamos fazer com você? A primeira vez a gente vai expulsar o demônio da sua vizinha, mas na segunda eu vou falar: faz do jeito que eu te ensinei. Por quê? Porque você tem autoridade como eu. Você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você pode expulsar demônios. E nós vamos ensinar você a andar sozinho. Talvez o Verbo da Vida não seja a igreja mais cheia da cidade. Por quê? Porque você não depende do Verbo da Vida. A gente não cria você para ser dependente, não. A gente cria você para crescer. A gente cuida de você para você crescer. Você não pode estar aqui porque você depende da minha oração. Não, querido, eu vou te ensinar. Eu vou fazer quantas vezes precisar junto com você, mas crendo que vai chegar um tempo que você vai estar orando por outros. Amém? Então ele está dizendo aqui: ensina, mostra o caminho para o povo. Ele não está dizendo faz você. Amém? Eu sei que para muita gente isso é complicado, porque a gente teve uma cultura de receber mastigado. Receber, e eu não estou negando o serviço pastoral, mas é importante você entender que você está num lugar que te chamou para crescer. Amém? Para exercer a sua herança, para andar no reino. Você vai ter um tempo com aio, um tutor que vai te ajudar até que você chegue na sua maturidade. Amém? E aí ele vai continuar falando isso, ele vai dizer, lá no 21, procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Então aqui ele vai dizer, homens de verdade. A gente vai olhar para a família deles, vai ver como está a sua família. Homens que aborreçam a avareza, alguém que não pensa só em si, que seja capaz de se doar. Homens tementes a Deus, temor a Deus. Perfeitos na pregação? Talvez não. Perfeitos no ensino? Talvez não, em crescimento. Mas que sejam tementes a Deus, não sejam avarentos e que sejam homens de verdade.
e com as suas esposas. Então esse é o critério para que essa pessoa esteja à frente de um grupo. Eles vão ser conferidos na vida do caráter deles. Queridos, 1 Timóteo fala sobre quem almeja o episcopado e só tem 1 hora que fala de pregar. O resto é tudo sobre caráter. O mais importante é sobre o caráter, para que você possa seguir o fruto do Espírito na vida dessa pessoa. Porque dom é maravilhoso, mas não garante caráter. Amém, querido? Você pode ser o profeta que o céu cai quando você chega, mas não garante que você pague as suas contas em dia. Quantos profetas você já passou, já ouviu falar de escândalo? Porque ele tem o dom, mas o dom é para servir, não muda o caráter dele. O que muda o nosso caráter é o fruto do Espírito. Essas pessoas são avaliadas no seu caráter. E aí Moisés explica, você pode ler depois até o versículo 27, Moisés explica a necessidade de distribuir o povo aos cuidados. E aí Jetro vai dizer, aquilo que for grave, faça chegar a você. Mas aquilo que for tranquilo, eles mesmos resolvem. Então, por exemplo, pastor, eu quero marcar um gabinete, porque eu preciso perdoar minha mãe. Querido, não precisa marcar o gabinete com o pastor, o seu líder resolve. Perdão é um ensinamento básico. Tem coisas que são ensinamentos básicos. Agora, aquilo que é mais complexo, eles vão trazer para o que preside. Então, essa é a forma da gente hoje ser 1.600, amanhã a gente ser 5.000, 10.000, e o que vai acontecer? Todo mundo vai ser cuidado. Amém? Porque você que está sendo cuidado hoje, amanhã você está cuidando de alguém. Esse é o princípio. Lembra quando você chegou? Você mal sabia orar, você nem sabia que podia expulsar demônio. Hoje você está tranquilo, você que já está mais maduro, porque você vê. E assim, não é soberba. Se você nos visita, por favor, eu não estou dizendo que a gente é melhor que ninguém, mas se você ouve essa palavra, e principalmente se você fez o rema, a vida começa a ficar diferente para você, porque você vira rei de um olho só. Terra de céu, quem tem um olho é rei. Você se destaca, porque a palavra da fé ela faz isso. Você destaca as pessoas. E às vezes tem gente que confunde, acha que eu sou pastor porque todo mundo quer me ouvir. Não, você está carregando a palavra da fé. Amém? E ela traz diferencial. Não é porque a gente é melhor que ninguém. Cada denominação tem a sua característica, né? A gente não entra nos lugares que a Universal entra. Você entra? Não entra não. Talvez você não batize tanto quanto algumas batistas fazem. Então cada uma tem uma característica. Qual a característica do verbo da vida? O ensino junto com a profecia. Nós fomos criados, viemos de uma cabeça que era mestre e profeta, e isso escorre sobre todo o ministério verbo da vida. Mas isso faz de você alguém que recebeu uma característica do corpo. Amém? Nem melhor nem pior que ninguém, mas é uma característica. Então nós temos pessoas capazes de ensinar, de pregar, de cuidar e de apacentar. Por isso formamos os grupos de discipulado. Esse discipulado também é um local de preparação. Você chega como membro, mas lá no meio você vai ser treinado. Um dia você vai fazer a ceia, outro dia você vai dar uma palavra. E o ministro que está lá, o apacentador, ele está sendo treinado também. Em quê? Nas 3 coisas. Ele está sendo treinado em apacentar. Ele tem um grupo em torno de 50 pessoas que ele é responsável por esse grupo, que todo mundo tem acesso ao telefone dele. Você não vai ter, todo mundo aqui não vai ter acesso ao meu. Eu não tenho como responder 1.600 WhatsApp, mas os 50 que estão com ele responde. Ele consegue responder, ele consegue estar acompanhando. Então ele é treinado no apacentamento, mas ele também é treinado no governo, porque uma vez por ano ele vai ter que promover um evento de festa das nações, e vai mexer em dinheiro, vai mexer em organização, vai mexer em gestão de pessoas, vai mexer em recursos. Isso é treinamento de governo. Todos eles sabem: pastor, eu não gosto de evento. Eu falei: esquece pastoreio, porque cada culto é um evento. Hoje, para a gente estar acontecendo isso aqui, Josias me passou uns 5 WhatsApp, Luciano passou outros. Por quê? Porque tem vídeo para entrar, tem isso para fazer, tem que saber horário, liturgia, quem fala, tem tudo isso, é um evento. Cada culto é um evento. Amém? Então, o pastor ele organiza evento o tempo todo. Se você não gosta de evento, vai precisar aprender. Porque como é que você vai estar à frente de um prédio que fica com a porta aberta?
As pessoas vêm para cá, elas não vêm para cá para ver um show, mas elas vêm para um evento, ordinário, mas evento. Então, vai treinar, isso ele vai fazer uma vez por ano, pelo menos ele vai passar por esse treinamento. Porque tem que lidar com dinheiro, gestão de pessoas, tem que lidar com uma série de coisas, que não é só o grupo dele. E ele vai ministrar a palavra o ano inteiro, ele vai ser treinado ministerialmente. Você entendeu o que é uma escola? O ano inteiro pregando, tendo que ter uma palavra fresca, tendo que estudar, tendo que cuidar de pessoas e organizar coisas. Isso são as características pastorais. Então esse trabalho discipulado, ele treina e habilita pessoas. O membro que chega, alguns pregadores, que nem todo pregador vai ser apacentador, nem todo apacentador vai ser pregador, e alguns pastores, alguns nesse meio serão pastores. O José Luiz, ele não começou como pastor, ele começou como líder discipulado. Pastor Júlio começou como líder discipulado. Então é natural. O próprio Glauber, que depois virou líder dos jovens, começou como discipulado, depois liderança dos jovens, depois pastor. Porque a gente foi vendo os atributos, as ferramentas sendo acrescentadas. Nem todo apacentador vai ser pastor. Não é plano de carreira, amém? A gente não tem plano de carreira no reino. A gente tem habilitação e ninguém está acima de ninguém. Deus só vai distribuindo. E para quem ele der mais talento, que ele vai cobrar? Multiplicação dos talentos. É assim que funciona, lembra? Deu 1, recebeu 2. Deu 5, requer 10. É assim que funciona com os talentos. E para a gente concluir, esse corpo precisa estar ajustado. E é uma coisa que eu quero que você marque aí na sua Bíblia. Abre lá em Hebreus 13, 16. Hebreus 13, versículo 16. Enquanto você abre Hebreus, eu quero ler para você Efésios. De quem todo o corpo, a gente está falando de dons, chamados talentos, bem ajustado. Querido, o que é ajustar? Ajustar não é sempre apertar. Ajustar às vezes é afrouxar. Porque o parafuso apertado demais, ele às vezes racha. Então às vezes a gente pensa que todo ajuste é para apertar. Não. Às vezes as pessoas falam: pastor, o senhor está me esticando. Não, querido, eu estou te desenvolvendo, porque esticar arrebenta. Eu só vou puxar você até onde você tem condição de ir. E o tratamento que eu vou dar para você não é igual ao do seu irmãozinho. Por quê? Porque Deus me mostrou uma coisa para ele que não mostrou para você. Agora, se Deus mostrou uma coisa grande para você, o desenvolvimento vai ser mais forte. Porque quanto mais alto você quer chegar, mais você tem que ser fortalecido. E aquele outro que Deus disse que não, que é tranquilo, vai ser tudo tranquilo. Então não se compara a ninguém, em nenhum treinamento, ok? Ele funciona de acordo com aquilo que Deus apontou ou que está no seu coração. Eu tenho pessoas que falaram: pastor, eu preciso ser consertado nessa área. Aí a gente vai. Mas se você quer só amor vai ter. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu vou precisar entender que eu preciso que seja ajustado. Tem lugar que eu vou ter que afrouxar, porque está apertado demais, a pessoa não está aguentando a pressão. Tem lugar que está frouxo demais, eu vou ter que apertar um pouquinho. Isso é a natureza do corpo, certo? Pelo auxílio e consolidado, estabelecido, pelo auxílio de toda a junta. Quem é a junta? Olha aí do seu lado, tem uma junta aí. Esse corpo que está fazendo você chegar ao outro, esse corpo que está entre eu e você, entre o pastor e o auxiliar, é junta. Eu preciso desse ajuntamento, porque uns têm profecia, outros têm salmos, outros têm cânticos, cada um tem uma coisa. E essa consolidação, segundo a justa cooperação. Então, querido, não tem como ser igreja sem cooperação, sem pegar junto, sem ter uma dose de sacrifício, sem ter uma dose de envolvimento. Efetua o que? O próprio aumento. Quando que a igreja cresce? Quando o pastor é bom, é popular? Não, querido. Quando o corpo está ajustado e consolidado, ele naturalmente cresce. Não é assim com o seu corpo? Se você não exercita, ele definha. Se você não se alimenta, ele enfraquece. Agora, se você está ajustado e consolidado, ele começa a dar crescimento. Você faz isso com o seu filho. Você vê se a alimentação dele está completa. Por isso que às vezes você tem culto de brócolis. Porque às vezes você quer comer todo dia feijoada de profeta, né? Mas tem dia que não dá para ser feijoada de profeta. Você precisa comer umas coisinhas verdes para ficar fortalecido e crescer. Amém? Agora lá em Hebreus 13 vai dizer: não negligencieis igualmente. Diga comigo, igualmente.
a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprai. Então, um dos sacrifícios que nós apresentamos a Deus é a cooperação. E o que é a cooperação? É só serviço? Não. Lá a palavra para ela é koinonia. Em português se fala assim, não sei exatamente no grego. Ele representa fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta. O simples fato de você congregar já é a cooperação. O simples fato de você ir no grupo discipulado já é a cooperação. A comunhão é cooperação. Eu e você, nós vivemos a pandemia, a gente sabe a falta que faz. Que falta fazia um abraço, que falta fazia um gesto de carinho, um toque físico, uma liberdade de falar aqui perto. A gente viu como é ruim viver sem comunhão. Então a cooperação, o simples fato de estar em comunhão, ou seja, numa ação comum e conjunta, já é cooperação, já é um sacrifício que você apresenta ao Senhor. A palavra sacrifício, ela associa a dor, a uma coisa que é ruim, mas não é, querido. O sacrifício lá no sacerdócio, na velha aliança, era quando você oferecia a Deus algo. Não é necessariamente algo doloroso. Deus não precisa que você sinta dor para Ele. Ele só quer que você dê semente. Sacrifício na nova aliança são sementes. Ele vai te pedir algo para multiplicar. Amém? Você quer ganhar a sua família? Ele provavelmente vai pedir algo a você para multiplicar. Ele só quer isso, porque Deus não precisa de nada que você tem. Nem precisa ver que você está se esforçando para merecer, porque Ele te chamou para filho, Ele não te chamou para vestibular. Amém, queridos? Então, essa cooperação é a parte que alguém tem algo, participação, relação, comunhão, intimidade. Então, essa cooperação é o simples fato de estar junto, já é a cooperação. Por isso que é importante congregar, por isso que é importante estar nos grupos discipulados. Agora, pastor, tem que estar? Não, querido, você precisa ver a sua realidade. Alguém que trabalha no centro da cidade, segunda a sexta, não tem condição, não tem condição. A gente é maduro para entender que uma pessoa que acorda 4 horas da manhã para estar lá no centro da cidade, trabalha e volta, ela está esgotada. Glória a Deus pelo YouTube, ela pode ir assistindo ministrações, nós temos Spotify, etc. Alguém que faz o rema, segunda, quarta e sexta, caldo grosso, feijoada. No discipulado é feijão, arroz e bife. No rema não, rema o caldo é grosso. Ele está aqui segunda, quarta e sexta. Ele já está fora da casa dele, da família dele, 3 dias na semana. Tem que ir no discipulado? Não, querido, vai só na confraternização. Ah, pastor, tem vergonha no dia da festa. Então vai no dia do enterro. Estou chamando para festa, aí tu escolhe. Tá bom? Qual o problema? Se você está alimentado 3 dias, vai só no dia da festa. Vai ter comunhão, isso é cooperação. Né? Eu tenho vergonha, só vou sair na foto da confraternização. Não, você está estudando 3 dias. Está tudo bem. Isso não é para trazer um peso para a igreja. É para dizer para você o seguinte: olha, tem gente para cuidar de você. Tem gente para trazer você para perto, para comunhão, para estar ali. Pastor, eu estou lá 1 ano e eu tenho 1 mês que eu não vou, ninguém sentiu minha falta. Fica preocupado, irmão. Fica preocupado, porque como é que você não faz falta? Como é que ninguém percebeu que você não veio? É porque tu não faz nada. Alguém que não faz nada, que não serve em lugar nenhum, que não ajuda ninguém, que não dá um abraço. O problema não é da igreja. Não vou dizer que é teu não, mas não é de Deus, da igreja, nem da palavra. Tá bom? Porque querido, se você entrar ali na frente e a irmã Neide ou Nelizinha não estiver lá para te dar aquele abraço que você chega, duvido que 2 semanas você não vai perguntar por ela. Porque vai fazer falta, não é? Então, o que a gente precisa fazer? A mútua cooperação. Ajudar uns aos outros, estar junto, ter comunhão. E isso gera esforço? Gera esforço. Você vem no culto de domingo, segunda-feira talvez você já foi trabalhar cansado, na terça-feira você está querendo descansar. A gente entende, mas é alimento. A gente não vai para a academia todo dia, A gente não vai para a escola todo dia, nem trabalhar. Mas a gente não faz.
Por quê? Porque a gente precisa, né? Criança faz o que quer e adulto o que precisa. Então é importante que a gente está alimentado, a gente está sendo apacentado, cuidado. Não há como numa igreja de 1.600 pessoas a gente conseguir cuidar de todo mundo diretamente, se não for por alguns veículos. E essa foi a direção que Deus deu. Agora, se você serve na igreja, o seu líder do seu departamento, da sua coordenação, ele também apacenta você. Ele vê se você está bem, se não está bem, se você está com serviço demais. É natural acontecer isso, porque isso está no corpo. O corpo cuida, é natural, ele mesmo cuida. E vou dizer, ele mesmo espelha. Chegou muito fofoqueiro, não quer se consertar. Quando eu vejo, já saiu da igreja. Fui eu que botei para fora, não foi o corpo, foi você. Porque ele tentou trazer a fofoca para você e falou: ó, aqui a gente não gosta de fofoca não. Ou, só comigo que acontece. Claro que acontece, querido, né? Vocês vão entender. Alguém chegou para você e falou assim: fulano, falaram isso, isso, isso. O que é que você responde? Falaram quem? Porque a gente não fala que falaram. Falaram é fofoca. Você vai perguntar logo quem falaram, não é? E aí aquele que gosta da fofoca vai sair. E a gente vai encontrar na rua, vai ser amigo. Mas a gente não pode andar junto. É a nós três. Tá tudo bem, é igreja. Vai ter uma igreja que ele pode falar, falaram. Tá tudo bem, gente. O corpo é bem rico. Amém? Não tô desdenhando de ninguém não, mas é natural que o corpo tenha liga. Então, nós estamos separando esse dia para dizer para você: a gente quer cuidar de você. A gente quer cuidar de perto. E foram homens e mulheres habilitados para fazer isso. Não é possível? Traga a sua demanda. Talvez a gente precise ter um discipulado no sábado. Talvez a gente precise ter alguma outra forma. Nós discipulamos aqui desde o momento que aceita Jesus. Ele vai para o conselheiro, do conselheiro ele vai para o discipulado de primeiros passos, depois ele vai para o discipulado de novos membros, e aí tem o discipulado nas casas. Além disso, tem os grupos familiares que se reúnem mais esporadicamente, que é casado, solteiro, jovem, etc. Ontem nós tivemos o primeiro dos jovens casais, para tratar de um assunto direto. Então o que a gente está fazendo? Deus está segmentando para poder cuidar de você. E qual é o nosso conselho? Que você trabalhe, tenha um grupo discipulado no lugar e sirva com outro líder. Porque às vezes você quer servir com o líder discipulado, não é? Não, isso é panela. Vai servir com outra pessoa, vai receber outra ferramenta, outro dom. E o que vai acontecer com você? Cada semente que você entregar vai multiplicar na tua própria vida. Amém? Glória a Deus. Querido, deixa eu dizer para você: pastor, eu não posso fazer nada disso, mas na minha casa tem uma garagem que eu posso receber. Querido, a palavra diz que quando Hebreus, não lembro o número, Josias deve lembrar, Hebreus vai dizer que quando você recebe, você hospeda alguém, você dá a hospitalidade a alguém, você pode estar recebendo anjos. Aí talvez você pense que vai ter uma pessoa lá com a asa. Não, anjo é gente, anjo é anjo. Amém? O que é aquela palavra ali? É ângelos. Ângelos são enviados de Deus. Significa que você pensa que está ajudando alguém. Aquela pessoa foi enviada para te dar a resposta que você precisa. Significa que você está abrindo a sua casa pensando: eu estou dando para Deus de receber da minha casa. Só que quando vai para a sua casa a arca e você valoriza a presença da arca, você prospera. Por quê? Porque Deus não fica em lugar sujo, lugar bagunçado. Deus não fica. Se estava um pouquinho, Ele vai ajeitar, vai arrumar. Que é interesse dele. Então cada vez que você recebe um homem de Deus, uma mulher de Deus, recebe o povo de Deus, você prospera, querido, porque você está recebendo um ângelo, um enviado, alguém que foi encaminhado para abençoar a sua vida. Então cuidado com essa mentalidade: não vou abrir minha casa não, que é muito trabalho. Não, querido, é provisão e prosperidade. Amém? Tinha um homem que ficou com a arca na casa dele não sei quantos anos, não prosperou porque murmurava. Mas Obed-Edom ficou 3 meses e prosperou, porque ele honrava a presença. Então, entenda que hospedar, querido, dá um trabalho hospedar professor do Rema, porque a gente não dá feijão com arroz. Aí todo dia é domingo, né? Todo dia tem que ter prato, bota colher, bota isso, bota mesa de manhã. Professor fica até tarde conversando e quer acordar cedo para tomar café. Só que ele, quando vai dormir, a gente arruma a cozinha. Quando ele acorda, a cozinha já está pronta. Mas ele não sabe disso, ou finge que não.
E aí, cansa. Mas, querido, deixa tanta pérola, tanta coisa na nossa casa. Quem já recebeu um ministro aqui? É impossível você não receber alguma coisa da vida. Ah, mas tem um trabalhador? Tem, é ser humano. Mas ele é um enviado, é alguém que carrega algo de Deus. E assim é receber um discipulado, é receber uma pessoa, é receber o povo de Deus na sua casa. Então, entenda, esse é um projeto de Deus para alcançar você, para a sua vida, amém? Ficou parecendo uma reunião de trabalhadores? Mais ou menos, né? Mas é preciso. A gente pegou o quinto domingo para tratar com você. Josias já está falando sobre a importância da oração. José falou da importância da comunhão. Marcela vai encerrar falando da importância do discipular. Porque é um domingo para você maratonar depois no YouTube e entender a visão que carrega a sua igreja, porque é na visão que está a provisão. Amém? Talvez você esteja aqui e não esteja usufruindo do que a igreja tem para servir para você. Amém? Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Eu quero colocar coisas que estão no meu coração, que eu sei que não são só para mim, para a sua vida. Eu creio que a gente está entrando numa estação, porque desde 2020 a igreja cresceu na pandemia. Então, diferente de muitas igrejas que fecharam, etc., a gente cresceu na pandemia. E foi um retorno meio doido. Muita coisa acontecendo. O Rema chegou no ano da pandemia, com muita coisa acontecendo. E eu creio que Deus está chamando a gente para um pouco de olhar para dentro. Só um tempinho, depois a gente vai de novo para fora, mas a gente vai olhar um pouco para dentro. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de compaixão pelo seu irmão. Talvez você esteja aqui e a sua compaixão seja só para o perdido. Talvez a sua compaixão seja só para alguns casos específicos. Mas sabe, querido, que Deus nos chama para cuidar de nós mesmos. E é lícito você se proteger, se amparar. Então eu estou com isso muito forte. Ontem eu falei isso na reunião de liderança e eu creio que isso vai caminhar um pouco mais. Mas sabe, eu tenho visto uma movimentação até na minha vida pessoal, tanto de receber quanto de dar muito cuidado. E a gente tem uma vida muito corrida, muito louca, né? Principalmente no Rio de Janeiro, em Campo Grande mais ainda. Então tudo nosso é muito corrido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita coisa na nossa vida que não tem valor e que a gente vai aderindo porque todo mundo está fazendo. Mas sabe, querido, Deus colocou pessoas ao seu lado que elas têm real valor. Elas valem o preço de Cristo, do sangue de Jesus. E talvez você banalize isso, e é natural, eu não estou acusando você, mas talvez você não entenda o valor que a pessoa que está do seu lado tem. Talvez você não entenda que auxiliando uma pessoa, você pode levantar um ministério. Anteontem eu recebi um testemunho de um evento que estava 4.500 pessoas, e é um evento de barbearia. E o líder, a pessoa que fez o evento, no final fez um apelo e 200 pessoas receberam Jesus. E aí ela falou, poxa, 200 pessoas receberam Jesus. Eu falei, não, são 200 barbeiros. Sabe o que barbeiro faz? Barba e cabeça. Porque quando tu senta no barbeiro, enquanto tu tá lá fazendo a barba, ele tá ó, cabeleireiro e barbeiro, né? Às vezes eu vou em Ale, eu falo, Ale, tu tá querendo fazer minha cabeça. Porque fala, agora pensa, 200 pessoas, porque no barbeiro o homem relaxa, né? Mesmo que ele tenha com a navalha na mão, a gente relaxa, é um lugar de prazer para o homem fazer barba. E aí ali é um lugar que ele se abre e pensa que tem 200 ferramentas de Deus falando sobre Jesus. Ele não precisa nem fazer apelo, ele vai mudar o vocabulário dele, ele vai soltar um glória a Deus, ele vai prosperar provavelmente, e isso tudo vai tocar na vida de pessoas. Então eram 200 pessoas habilitadas a ganhar 200 mil. Pensa, a gente tem que começar a pensar desse jeito. Deus é um Deus de multiplicação. Às vezes Ele está pedindo a você uma semente pequenininha, um tempo, uma dedicação, dizimar o seu tempo. Deus não pede dízimo do seu tempo de 24 horas, Ele pede só das 8 horas que são suas. 8 é para dormir, 8 é para trabalhar, tem 8 que são suas. Ele só pede essa.
E às vezes é só um tempo, uma ligação para alguém, um cuidado, uma observação, que o pastor não consegue. Eu não consigo lembrar o aniversário, nem da liderança toda, são 100 e poucos líderes. Mas você pode cuidar de alguns, você pode lembrar de alguns. Então, tem uma pessoa de valor do seu lado, tem uma pessoa de valor perto de você. Se você cuidar de um só, já está bom demais. Mas quando a gente começa esse negócio, quando a gente vê, a gente está cercado de gente. Porque Deus habilitou o corpo a se cuidar. A gente sabe que na ciência a gente tem a imunidade, né? O próprio combate do corpo à enfermidade. E sabe, isso existe no corpo de Cristo também. Você é capaz de ajudar a necessidade financeira de alguém. Você é capaz de ajudar uma palavra, a alma de alguém. Você tem se enchido de coisas que habilitam você a prosperar esse ambiente. Amém? Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado, na pessoa que está atrás e na frente, e declarar sobre a vida dele. Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.